Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui novamente para falar apenas da maior obra de arte já lançada pela literatura, vulgo meu livro de literatura favorito, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Sim, esse livro que voltou a ser super comentado, por conta da nova adaptação para os cinemas. A adaptação livre, que vem, entre aspas, O Morro dos Ventos Vivantes, e que eu vou falar sobre no final desse vídeo. Mas vamos, aos poucos. Bom, esse livro é um grande clássico, da literatura inglesa. Foi escrito pela Emily Brontë, que tem uma outra irmã também bem famosa chamada Charlotte Brontë, que é escritora. E apesar desse livro ser tão maravilhoso, a Emily Brontë, que morreu muito jovem em decorrência de uma tuberculose, só lançou esse livro. E mesmo quando ela lançou sob um pseudônimo masculino, chamado Elisbel, porque na época, século XIX, esse livro foi lançado em 1847, lá no Reino Unido, existia uma resistência enorme contra escritoras mulheres e também a temática desse livro, considerada um tanto depravada, até mesmo para um homem daquela época. Então, a Emily, como ela queria que as pessoas recebessem bem sua obra, lançou sob um pseudônimo masculino. Embora as pessoas falem muito de histórias de amor e todo esse tipo de coisa, esse livro daqui, ele vai tratar de temas muito mais pesados, muito mais profundos. Então é um livro que vai falar sobre egoísmo, sobre obsessão, sobre a crueldade humana, sobre conflitos dentro de uma família totalmente desestruturada, luta de classe, excesso de religiosidade, enfim. Uma, bola de neve de coisas ruins e que na época a crítica recebeu muito mal. Inclusive, muita gente não considerava como um livro digno de ser avaliado como uma boa literatura, e outras pessoas apenas criticavam esse livro, mas a verdade é que se tornou de fato um marco da época da literatura vitoriana. Bom, eu acho que a primeira vez esse livro deve ter uns 20 anos, e depois disso eu já o li algumas vezes, e é incrível como cada vez que eu leio eu encontro algo diferente, eu acabo me impactando com alguma parte diferente, com alguma coisa que eu havia deixado passar despercebido. Inclusive, essa versão aqui, que eu sei, é lindíssima, é da editora Landmark, e a minha tentativa de ler ele em inglês. É uma versão capa dura, bilíngue, com essa capa linda, com essa paisagem bem Morro dos Ventos Vivantes mesmo. E uma coisa legal dessa versão, para quem se interessar em comprar, é que ela vem com a página em português e em inglês lado a lado. Então aqui a gente tem o capítulo em inglês e do lado de cá o capítulo em português. Isso facilita bastante, visto que é um vocabulário bem específico e bem rebuscado. Então há muitas palavras bem difíceis, de fato, da gente saber o significado. Então, às vezes eu pesquiso no dicionário, pesquiso na internet, e às vezes eu só dou uma pescada na página do lado na tradução para facilitar. Bom, e sobre o que é que fala, enfim, esse livro, Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro conta a história da família Earnshaw, que originalmente tem o pai e mais 2 filhos, que é a Catherine e o Hindley. Eles são pequenos, são crianças, quando o seu pai sai para viajar. E aí, quando ele volta, numa noite chuvosa, ele traz um menino de pele escura e com feições ciganas, que é apelidado, é batizado, na verdade, como Heathcliff e criado, teoricamente, como um dos filhos do Sr. Earnshaw. Só que o Heathcliff ele nunca foi aceito pelo Hindley, principalmente. E ele não recebeu o sobrenome da família. Então ele era sempre visto como uma criança que estava ali de favor. Mas a Catherine, desde pequena, ela ficou muito amiga do Heathcliff, eles ficaram muito íntimos, eles ficaram muito apegados e eles cresceram juntos. E isso nunca foi bem visto pelo Hindley. A partir daí a gente tem uma série de problemas, em especial quando o pai deles dois morre e o Heathcliff começa a ser tratado de fato como um empregado, como um estorvo dentro daquela família. E a gente acompanha o crescimento desses personagens, algumas mudanças da dinâmica desses personagens, e também a gente acompanha uma segunda geração anos depois, que é uma coisa que infelizmente a maioria das adaptações para o cinema não trazem, que é a segunda geração. Então, esse livro já recebeu uma série de adaptações para o cinema, só que poucas são as que trazem os filhos, enfim, as pessoas que vêm depois desses personagens principais. Dentre as adaptações que eu acho que valem a pena ser mencionadas, eu separei aqui
5 adaptações que eu quero comentar com vocês, né? Porque já foram várias e várias e várias. A primeira é a de 1939, que inclusive ganhou o Oscar de melhor fotografia em preto e branco. É uma adaptação que foi dirigida pelo William Wyler, que é o mesmo diretor de Ben-Hur, e essa adaptação foi indicada a vários Oscars, mas levou apenas a de melhor fotografia em preto e branco, que já é uma grande conquista. Ele foi um filme muito bem recebido pela mídia, né, na época, e traz apenas essa primeira geração, né, a do Radcliffe, da Catherine, do Hindley, não traz a segunda geração, o que infelizmente é uma perca. A segunda adaptação eu não poderia deixar de mencionar para vocês. Não é para as telas, né? Então não é TV, não é cinema, não é nada disso. É para o mundo da música. Em 1978, a Kate Bush lança Pedrada e o Wuthering Heights, né? Morro dos Ventos Vivantes. E, gente, conquista, assim, o mundo inteiro. Para mim, uma das melhores adaptações desse livro, da vida. Então, a música consegue captar a essência dos personagens, o drama, o peso, a densidade, né? O caos daquelas pessoas. É uma música muito legal mesmo. Se você não escutou, escute, né? Porque Kate Bush só faz coisa boa. E eu acho que é uma menção honrosa, né? Tem que falar de Wuthering Heights da Kate Bush. A terceira adaptação que eu acho que vale a pena ser mencionada é a de 1992, que é a que traz o Ralph Fiennes, né, estreando no cinema no papel de Radcliffe, e a Juliette Binoche, né, como Catherine. Gente, eu acho essa adaptação a coisa mais linda do mundo. E para mim é a mais fiel ao livro, embora, né, traga um ator branco para o papel de Radcliffe. Como eu disse, uma das temáticas que é trabalhada no livro é a questão do preconceito racial. E praticamente todos os filmes vão trazer atores brancos para o papel do Radcliffe, meio que apagando isso. É claro que há muitas outras coisas, né, pelas quais o Radcliffe não é aceito pela família, mas a cor da pele é importante. No entanto, apesar disso, essa adaptação de 1992 é muito boa, porque além de trazer, né, uma fidelidade muito, né, muito detalhada à história do livro, ela também vai trazer a segunda geração. Então a gente tem de fato o livro do começo ao fim sendo muito bem contado. Ela está disponível, né, na plataforma da Amazon Prime Video. Eu comprei, né, não está gratuitamente, eu comprei, acho que foi R$ 7,90, mas eu acho que vale a pena para quem é fã e para quem gosta de filmes clássicos, porque assim, as atuações são lindas e o filme está maravilhoso, assim, para mim é um 10 de 10. Depois, eu não poderia deixar de mencionar a adaptação de 2009, que era minha favorita até pouco tempo atrás, que foi uma adaptação para a TV. O Morro dos Ventos Vivantes foi gravado como uma minissérie de 2 capítulos para a rede ITV e traz como protagonistas o Tom Hardy, no papel de Radcliffe, né, o Venom, e a atriz, deixa eu ver aqui o nome dela que eu esqueci, Charlotte Riley, que faz a May em Peaky Blinders. Eu acho que eles estão maravilhosos no papel. Para mim, o Tom Hardy é o melhor Radcliffe até hoje. Ele é branco, eu sei, isso é problemático, mas eu acho que ele entrega muito bem a dor que o Radcliffe sente, né, somada ao ódio. Então, assim, o sentimento, a obsessão, a dor que ele sente pela Catherine. Então, eu acho que o Tom Hardy, assim, fez o melhor Radcliffe possível. Então, eu acho que vale muito assistir essa minissérie. Está disponível integralmente no YouTube, só vocês colocarem lá Morro dos Ventos Vivantes, né, minissérie que vocês vão encontrar. E eu acho, assim, uma obra de arte real. Acho que até o ano passado era a minha versão favorita, só que aí eu assisti a de 1992 e ganhou meu coração. Essa versão da minissérie, inclusive, também traz a segunda geração. Um pouco menos aprofundada, mas traz. Então, vale muito a pena. Por fim, a gente tem a adaptação de 2011, que eu resolvi mencionar porque eu não gosto da forma como eles resolveram contar a história, resolveram filmar. Eu não gosto muito do roteiro, mas é uma adaptação que ela precisa ser mencionada porque é a única que traz um ator negro no papel do Radcliffe. Então, ela traz o James Halson, né, como Radcliffe, e isso é bem marcante porque na história, né, do filme, no caso, na adaptação do filme, é falada sobre essa questão da pele dele, né, da cor da pele e do preconceito racial que as pessoas têm com relação a isso. Então, vale a pena assistir. Por fim, eu não posso deixar de falar da versão de 2026, que traz a Margot Robbie e o Jacob Elord, né, como Catherine e Radcliffe. Eu assisti
E eu confesso pra vocês que eu fui esperando o pior, assim, o pior possível. Sabe quando você vai, tipo, meu Deus, isso daqui vai ser muito ruim, eu vou ficar com muita raiva. Mas eu digo pra vocês, me surpreendeu positivamente. Eu acho que por ser uma adaptação e por se declarar já uma adaptação livre, eu já sabia que não ia ser fiel ao livro. E de fato não é. Tem muita coisa que foi modificada na história e tem muitos focos, né, que o livro não traz e que o filme traz. Então, assim, a questão sexual é muito forte nessa adaptação do filme, embora não seja como as pessoas acham que é. Pelo trailer, eu achei que de fato ia ser meio que um pornô literário, mas não é. Não tem cena de nudez, é muito mais leve do que qualquer episódio de Bridgerton, por exemplo. Mas sim, há o tempo todo aquela tensão sexual dos protagonistas e há algumas imagens, né, algumas coisas que são passadas com essa ideia mesmo sexual, mas não há nenhuma cena explícita, por exemplo. Então eu achei legal isso. Há também um foco muito grande no figurino, que eu achei criativo. Eu gostei muito da trilha sonora, a fotografia está lindíssima, mas obviamente há problemas porque é uma história extremamente superficial e que não traz de forma alguma, né, a densidade que é a história desses protagonistas. Não foi totalmente romantizado, mas sim há um grau de romantização nessa adaptação, né? Não é, de fato, a melhor adaptação, mas eu acho que também não é tão ruim quanto muita gente está falando por aí. Para mim, é uma nota 5 de 10, né? Pensando que é uma adaptação livre, é ok, vale a pena ser assistida, nem que seja para falar mal. Bom, eu quero saber se você já assistiu a alguma dessas adaptações, se você já escutou a música da Kate Bush e principalmente se você já leu esta coisa linda aqui. Por favor, deixe aqui embaixo no comentário, né, o que é que você acha sobre a história do Morro dos Ventos Vivantes. Me conta se você leu essa história, se você leu, qual é a parte que você mais gosta. Eu vou amar falar sobre isso com vocês. E se vocês já assistiram a uma ou mais versões do Morro dos Ventos Vivantes, deixa aqui embaixo qual é a sua favorita, pra gente, né, trocar aí alguns conhecimentos sobre esta coisa linda. Bom, gente, é isso. Até a próxima semana, né? Eu pretendo trazer na próxima semana algumas indicações de séries de suspense que eu assisti, né, nos últimos tempos e que eu achei, assim, maravilhosas, principalmente porque eu não gosto tanto desse gênero. Então, acompanha aqui o canal, já curte o vídeo, já me segue pra gente poder trocar figurinhas. Então é isso. Beijo e até a próxima semana.